Vamos lá. 46, vamos começar. Isso, eu achei que dava para começar às 5h10, não deu, desculpa, viu? Vamos falar de halitose, arte oral e soluços. Gravação. Pronto. Vamos falar hoje de halitose, arte oral e soluços, tá? Não vai dar para falar tudo hoje, a gente termina semana que vem. Eu não vou atrasar a aula de cardiologia por causa do meu atraso. Primeiro, vamos falar de halitose. Bom, estão me ouvindo bem? Ok? Tá bom. Bom, a halitose, ela tem um impacto social muito grande, tá? Ela causa constrangimento, afeta a comunicação social e tem muitas controvérsias, ainda não tem um protocolo claro, né? O mau hálito é o melhor anticoncepcional, né? Já dizia Milor Fernandes. Muito bem. Como é que a abordagem da boca, né? Antes de falar de halitose, a abordagem da boca. Cabe a quem? Cabe ao gastroenterologista, ao otorrino, ao dermato, ao endócrino, que tem glândulas ali dentro, tem glândulas salivares, ao periodontista, né, que é o responsável pela gengiva. Na verdade, cabe a todo mundo, é uma avaliação multidisciplinar, tá certo? Muitas vezes, na maioria das vezes, a primeira consulta é com o gastroenterologista por achar que o mau hálito é um problema de estômago, né? A epidemiologia indica esses números que aí estão, mais ou menos próximos, né? Brasil, Japão, China um pouco mais, Suíça 28%, né? E nos Estados Unidos, com dados de pacientes acima de 60 anos, mostrou que 43% da população tem a halitose. Do ponto de vista de etiologia, olha só. Então, logo no começo, a gente já desmistifica que a halitose é um problema de ordem digestiva, tá? Apenas 2% da halitose é que tem a ver com a gastroenterologia. A grande maioria absoluta, 92% dos casos, é um problema oral. A causa e o problema todo está originado dentro da boca, tá? Sem relação nenhuma com o aparelho digestivo. 5% otorrino e pulmão, 2% gastroenterológico e 1% endocrinológico, tá? Começa o mau hálito, tá? Algumas informações importantes. Existe 1 bilhão de bactérias por miligrama de placa bacteriana dental e 100 milhões de bactérias por ml de saliva. Então, olha a quantidade de bactéria que tem a boca, tá? Apenas o intestino grosso tem mais bactéria que a boca, tá? E no caso da halitose, vocês vão entender daqui a pouco, por que tem tanta bactéria que vai provocar halitose? Por causa de nichos pobres em oxigênios, né? São os chamados locais fétidos. Por exemplo, o dorso da língua, o sulco nas gengivas e a amígdala, tá? Então, o dorso da língua, onde acumula a chamada saburra, é um local pobre em oxigênio, assim como lá na amígdala, que tem as bolinhas brancas, chamado cásio, tá? Então, vocês vão entender daqui a pouco por que a halitose é a partir desses locais. Então, existe uma degradação microbiana da mucosa oral, tá? Essa degradação microbiana forma aminoácidos que são ricos em enxofre. Esses enxofres é que formam o chamado CSV. CSV, compostos sulfurados voláteis. É essa a sigla, é esse composto, chamado compostos sulfurados voláteis, que é rico em enxofre, que é a causa da halitose, tá? E esse CSV, eles são produzidos por bactérias gram-negativos e anaeróbios. Anaeróbios porque são locais pobres em oxigênio. E essas 3 substâncias aí, o sulfidreto, o metilmercaptano e o dimetilsulfidreto. Tá? E existe uma retenção de bactéria na língua devido à aspereza da língua. Então a gente vai começar, de imediato a gente já começa a entender. Quem usa raspador de língua para limpar a língua está aumentando a aspereza da língua e está propiciando,
tá? Sobretudo as anaeróbias. Olha só, já começa desde o início o entendimento da formação do CSV, onde tem retenção de bactérias que vão formar CSV, já indica uma coisa que é feita de forma errada. É a pessoa que raspa a língua, está ajudando a acumular essas bactérias na aspereza da língua. Então, vamos à frente. Vamos falar, então, dos tipos de halitose. Como eu falei, a halitose por patologia oral corresponde a quase que a totalidade das halitoses. 92% dos casos, tá, das halitoses são por patologia dentro da boca, tá? Então, quando o paciente tem saburra lingual, que é aquela língua branca, tá? Ele tem halitose em 54% dos casos. A presença da saburra lingual é em 54% dos casos. A gengivite e a periodontite está presente em 14% dos casos. E se ele tem saburra mais alteração da gengiva, mais em 22% dos casos. Então, a saburra lingual é a causa mais comum da halitose, tá? E o que é saburra lingual? Saliva acumulada em cima da língua. Então, essa palavrinha-chave para vocês entenderem o mau hálito. Da onde que ele vem? É a formação de CSV, compostos sulfurados voláteis, que está presente na saliva. Se perguntarem qual é o grande vilão do mau hálito, é a saliva, tá certo? Não é o estômago. Então tá aí a saburra lingual, tá? Que é essa língua branca, tá? Com acúmulo de saliva, formando a chamada saburra lingual, e nessa saliva tem a produção de CSV, né? Através das bactérias anaeróbicas, tá? Então, olha só, uma língua branca, isso é acúmulo de saliva grossa, né? E que vai provocando mau hálito. E olha lá atrás, aqui. Tudo isso aqui, essa é a parte mais fétida, tá? Com a presença de compostos sulfurados voláteis, provocando o cheiro ruim de CSV, que tem enxofre. Continuando a halitose por patologia oral, é importante a gente falar do hálito matinal, tá certo? Todo mundo tem mau hálito de manhã, tá? E por que existe o mau hálito de manhã? É a chamada halitose não patológica, é a halitose fisiológica, tá? Existe uma produção de saliva reduzida à noite, que a pessoa não fala e não mastiga. Você, quando mastiga, você produz saliva nova. E ao engolir, você está engolindo a saliva velha, tá? Então é fundamental a mastigação para você produzir saliva nova. A nossa capacidade é de 1,5 litro por dia de produção de saliva, tá? Quem não mastiga não produz saliva, tá? Então, de madrugada, você não mastiga, você não fala, ao falar você também está produzindo saliva. O que acontece? A pessoa comeu, por exemplo, meio-dia, produziu saliva, tá certo? 4 horas depois, essa saliva já está apodrecendo dentro da boca. Essa saliva que ela produziu no almoço, meio-dia, às 4 horas depois, ela já está produzindo o CSV. As bactérias anaeróbias já estão degradando o CSV, já está dando cheiro ruim. Então, você tem de mastigar de novo, tem de comer de novo, mastigar de novo, para produzir saliva nova e engolir aquela savilha velha que já está com cheiro ruim. O que acontece de madrugada? A pessoa come 9, 10 horas da noite, né, ou mais tarde, vai dormir, e depois de 4, 6, 8 horas, a boca já está com cheiro ruim, porque aquela saliva velha apodreceu dentro da boca, produziu muito CSV na madrugada. Por isso que de manhã todo mundo acorda com mau hálito. Isso é a halitose não patológica, é a halitose fisiológica. E ocorre também a hipoglicemia noturna, e há uma metabolização de lipídios e aumento da produção de aminoácidos ricos em CSV. Mas a essência é aumento da putrefação anaeróbica. Depois de 4 horas que a pessoa mastiga e produz saliva nova, ela já tem saliva velha. A pessoa que tem mau hálito durante a tarde, ou mesmo de manhã, ou durante o dia, é a pessoa geralmente que fica mais de 4 horas sem comer. E o que é muito comum, que a gente vai ver daqui a pouco, é quem não come de manhã, porque de manhã a pessoa acorda com mau hálito, vai lá, escova dente, o quê? Está tirando a saliva velha, tá? E para produzir saliva nova, tem de comer, tem de mastigar. Então a pessoa só escova o dente, vai trabalhar, vai para a aula sem mastigar nada. Ela não produz saliva nova, ela está com CSV e ainda está com o resto de saliva velha na boca, vai ter mau hálito, tá? Então não basta escovar o dente e tirar a saliva velha, tem de mastigar
engolir a saliva que está lá, né, que não foi escovada devidamente, e produzir saliva nova através da mastigação, tá? Então, essa litose de manhã é a litose não patológica, chamada litose fisiológica, que todo mundo tem. Continuando a litose patologia oral. Então, nós falamos da litose não patológica. E o que é a litose odontológica, tá? Que é um problema dentro da boca também. Que vai procurar o dentista. Nessas situações aqui, ó, má higiene oral, cárie dentária, placa bacteriana, tártaro, né? Dentadura com acrílico e má conservação, que junta fungo, né? E propicia a retenção de bactérias. Inflamações da gengiva e periodontite. Então, quando o paciente procura o dentista para a litose, o dentista avalia, se ele vê que tem uma dessas situações aqui, ele mesmo vai tratar. Quando ele vê que não tem nada disso aqui, ele vai encaminhar para um profissional da medicina, muitas vezes um gastroenterologista, tá? Chiclete considera como mastigação? Sim, a gente vai falar no tratamento, faz parte sim, quanto mais, não importa como você mastiga, o chiclete ajuda a salivar. Exatamente, a gente vai ver isso no tratamento. Continuando, a litose patologia oral. O que é a xerostomia? A xerostomia é a sensação de boca seca por falta de produção de saliva, tá? Então, causa de xerostomia. A pessoa que faz muita atividade física, corre muito, pratica esporte, fica com a boca seca, por quê? Desidratou. Desidratou, não está produzindo saliva. Isso provoca litose. Você não tem saliva nova ali na boca. Respiração bucal. Quem dorme respirando pela boca, tem problemas para respirar pelo nariz, também seca a boca e tem a litose por xerostomia. O sono, né, sobretudo em período de baixa umidade do ar, né, também pelo mesmo processo de ficar muito tempo sem mastigar, sem falar, e não vai salivar. E em alguns casos, a pessoa que fala muito, ela produz muita saliva no começo e depois ela passa a ter a boca seca, tá? Então, a xerostomia, que é a sensação de boca seca por falta de produção de saliva, tá certo? Isso é xerostomia, sensação de boca seca. E o que é hipocialia? A hipocialia é quando tem diminuição do fluxo salivar. É muito parecido, tem muita gente que acha até que é a mesma coisa. Causas de hipocialia, ou seja, diminuição do fluxo salivar. A xerostomia é a percepção de boca seca, tá? Mas a hipocialia é a diminuição do fluxo salivar. A pessoa estressada, ansiosa, ela tem um fluxo salivar reduzido. Doenças autoimunes, como a síndrome de Sjögren e síndrome de GG4, lúpus, são doenças autoimunes, também a boca, o fluxo salivar está reduzido. A diabetes pode causar também a redução do fluxo salivar. Ou seja, tudo que você reduz saliva, você não tem como renovar. A sua saliva apodrece, eu preciso de saliva nova. Eu não tenho saliva nova. Eu estou estressado, tenho doença autoimune, tenho diabetes, eu não tenho saliva nova para substituir a saliva velha. Então, não há substituição, há litose. Patologia das glândulas salivares. Lógico, é ali que produz saliva, né? Então, por exemplo, é muito comum radioterapia para tumor de cabeça e pescoço, tumor de laringe, ou mesmo tumor de cérebro. E a radioterapia, as células cancerígenas, né, elas são tratadas, mas também, infelizmente, ela pega as células fisiológicas, células normais. E uma das células normais que pode ter numa radioterapia na região da cabeça é justamente as glândulas salivares. O paciente faz radioterapia e não saliva mais. É uma complicação da radioterapia. E uma coisa que é muito comum, talvez seja a causa mais comum de pouco fluxo salivar, de hipocialia, e que vai provocar litose, são medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos e remédios para falta de apetite, remédio para reduzir apetite, tá? Muita gente usa para emagrecer. Então, aí no caso é pior, porque o efeito colateral já é a hipocialia e a pessoa ainda tem consegue o objetivo de não ter apetite, fica muito tempo sem mastigar, 6, 8 horas sem comer, não tem fome nenhuma, já tem pouca saliva, está pedindo para ter a litose, quem usa remédio para reduzir apetite, tá? A sibutramina, que é muito usado, ela dá muita boca seca e dá mau hálito porque a pessoa não come, né? E antidepressivo.
sobretudo os tricíclicos, seca a boca, mas qualquer antidepressivo, os tricíclicos e também os inibidores da recaptação da serotonina, todos eles. Porém, os antidepressivos, eles dão uma hipocialia, mas no início do tratamento, depois se adapta e isso melhora, tá? Então, são causas também a litose por patologia oral, né? Aquilo que diminui o fluxo vai provocar a litose, tá? Bom, então nós falamos aí das 92% das causas de halitose que é na boca e chama atenção para saliva. Essa é a essência da halitose, saliva ruim, saliva podre, tá? Porém, 5% das halitoses estão relacionadas à otorrinolaringologia e ao pulmão, né? Sinusites, rinites, GPN. GPN é um paciente que tem um tipo de sinusite que fica de madrugada, tem o chamado gotejamento pós-nasal. É o paciente que acorda com pigarro. Aquilo escorreu de madrugada, é uma sinusite crônica, e aquela secreção escorre de madrugada e ele acorda pigarreando de manhã, tá? Às vezes o GPN é causado até por refluxo, né? Amigdalite, cásio, o que é o cásio, né? Aquelas bolinhas brancas bem fétidas que tem na amígdala, tá? Às vezes a pessoa até tira aquela bolinha branca e é um cheiro péssimo. Então, causa litose, naturalmente. Isso é um resultante de amigdalite crônica, que são placas bacterianas mesmo. A bronquiectasia, que são dilatações de bronquíolos, que acumula secreção, e pode dar também um cheiro desagradável. E a principal causa de halitose pulmonar é o metabolismo inspirado de alimentos ou bebidas. O que é isso? O bafo da cachaça. O bafo da cachaça não é uma halitose, né? O cheiro ruim de linguiça, por exemplo, de cebola, de alho, tá? Isso tudo é chamado metabolismo inspirado de alimentos. O que é isso? Tá? A pessoa, por exemplo, para ali na 040 come pão com linguiça, né? Você fica lembrando aquele pão com linguiça 3 dias, né? Então, além de eructar, fica aquele hálito danado, né? A pessoa come pão com linguiça, existe a digestão, metabolismo, parte dele vai para o fígado e o fígado elimina no pulmão o metabolismo do cheiro ruim. Então, na verdade, é igual o bafo da cachaça. A pessoa toma a cachaça e o bafo vai pela expiração. O cheiro da cebola vai pela expiração. Do alho, do pão com linguiça, sai pela expiração. Por que as pessoas procuram gastroenterologista? Eu tenho mau hálito, às vezes eu como uma cebola, fica um hálito muito ruim. A pessoa acha que o cheiro ruim sai pelo esôfago, porque ele comeu, por exemplo, um pão com alho, mastigou, entrou pelo esôfago e acha que o bafo também sai pelo esôfago. Não, o bafo sai pelo pulmão, que é justamente o metabolismo inspirado de alimentos ou bebidas. Mas isso é apenas responsável por todo esse conjunto, 5% das halitoses, tá? Então, quando a pessoa, tanto o bafo da cachaça, mas geralmente não procura médico, porque sabe, eu tomo cachaça e fico com mau hálito, ele não vai consultar por isso, ele quer o quê? Né? Que ele toma cachaça e fica com hálito bom? Não tem sentido, né? Muito bem. O problema é o cachaceiro começa a te abraçar, né? E soltar aquele bafo, falar perto. Tem o pinguço que gosta de falar perto, ele acha que a gente é surdo, né? E fica aquele bafo jogando na cara da gente, né? Muito bem. E é o cara do tico, né? Você reparou, sabe, o sujeito do tico? Tá bêbado, fica te abraçando e fica no tico. Te considero muito, é o tico, né? Todo grupo tem o cara do tico. Bom, então a halitose gastroenterológica, que corresponde a 2% das halitoses. São situações bem específicas. O divertículo de Zenker, que é um divertículo que tem entre o esôfago e a faringe. Estase esofagiana, pode ser com megaesôfago, pode ser com neoesôfago, ou seja, a comida fica parada no esôfago. Aí dá um cheiro ruim. Hemorragia, porque o estômago, o sangue digerido também dá uma halitose. Oclusão intestinal, por quê? Porque é vômito fecalóide, evidentemente que tem halitose. Encefalopatia hepática, que é o coma hepático, tem um cheiro de amônia. Então são condições bem específicas. Isso não é tão comum e ninguém vai consultar, porque está lá no encefalopatia hepática no CTI e me chama um gastroenterologista aqui que eu estou com cheiro ruim. Não tem cabimento isso, né? Então são situações bem específicas, tá? E apenas 2% dos casos. Então, a litose não tem a ver com o estômago, né? Não esqueçam isso. A litose, o grande vilão, é a saliva. E o que é a litose endocrinológica? Principalmente da diabetes, né?
o paciente, o coma diabético, ele tem um cheiro clássico, né? E tem também da hipocialia, da redução do fluxo salivar, que é comum no diabético. A insuficiência renal pode provocar também a litose, isso aí tem a ver com suprarrenal, na verdade não é renal, a gente devia ter corrigido isso. E a trimetilaminúria, que é a síndrome do odor do peixe, né? Eu nunca vi, se eu já vi um paciente desse, eu não dei diagnóstico, tá? É citado em literatura essa síndrome aí, que é a trimetilaminúria. Porém, o paciente que tem essas duas doenças, trimetilaminúria e tirosinemia, ele é detectado já no dia que nasce, porque são duas doenças que o teste do pezinho já detecta essa deficiência de enzima, tá? Então, os pediatras talvez possam ter relato desses casos. Eu confesso que eu nunca vi nenhum caso desse. Bom, então vamos falar agora da litose do ponto de vista de classificação topográfica. Como eu falei, 92% está dentro da boca e 8% fora da boca. Esses 8% de halitose que está fora da boca, a gente divide em dois tipos. A litose, né, extraoral fora da boca, não transportada no sangue, e a litose que está transportada no sangue, tá? Então, a litose não transportada no sangue tem origem nas vias aéreas e origem no aparelho digestório. Como eu falei, uma estase no câncer de esôfago, ou uma bronquiectasia. Já a litose extraoral transportada no sangue é aquela do alimento, tá? Você toma cachaça, é metabolizado no fígado e você expira aquele cheiro ruim, tá? Aí é muito rápido essa expiração, a ingestão e a expiração. Classificação clínica, a litose ela tem 3 tipos. Mas a litose não é tudo igual? Não, não é tudo igual. A gente tem esse estudo, a gente tem uma sistematização para classificar a litose. Vocês vão entender o porquê. Tem a litose subclínica, a litose clínica e a litose mista, né? O que seria isso? A litose subclínica é o paciente que sente, mas não tem, tá? Só ele acha que tem a litose. Só ele percebe a litose, tá? Acho que eu estou com mau hálito, vê isso aqui. Não estou sentindo nada. Não é possível, eu estou com mau hálito. Não estou sentindo, né? Ainda bem que eu não estou sentindo, né? O sujeito pedir para ver se você está com mau hálito. Muito bem. E por que o paciente, ele sente, mas não tem? É devido a isso aqui, ó, a litose retronasal, tá? Somente as células olfativas do paciente percebem mau cheiro. Só ele percebe. É uma litose chamada retronasal, das células olfativas localizadas na parte posterior do nariz, porém ele sente o mau cheiro, mas outra pessoa, o interlocutor, não sente. Não é o bastante para o fato do interlocutor sentir. Então, a litose retronasal é só o paciente que sente. E ele mesmo assim, ele fica cismado, achando que as pessoas estão... porque às vezes a pessoa tem mau hálito, estou com mau hálito, naturalmente você fala, não, tá não. Você está quase caindo ali, aquele bafo na sua cara, mas você fala para a educação, não estou não. Mas, então ele acha, não, você está querendo ser educado, não quer falar, mas às vezes é isso mesmo, o paciente sente, mas ele não tem, é só ele que sente, por causa disso aí, a litose retronasal, só as suas células olfativas que sente, tá? Muito bem. E o que é a litose clínica? É aquela que o paciente tem, mas não sente, ou seja, é o pior do mundo, né? Ele tem, não sente, e fica, né, conversando, rindo, gargalhando, falando perto do ouvido. Deixa eu te contar um segredo. Não conta não quero saber. Você tem um mau hálito danado. Então, e por que ele tem, mas não sente? É a chamada fadiga olfatória. Ou seja, o paciente... Tem uma pergunta aqui. É isso que tem acontecido com alguns pacientes pós-Covid. O pós-Covid, ele perde o olfato e o paladar, né? Então, na verdade, é mais ou menos isso, ele perde o olfato, é uma fadiga olfatória, né? Mas na litose, a fadiga olfatória, ela é de longa data. O que é a fadiga olfatória? O paciente habitua com odor e não sente. E isso acontece para cheiro bom e para cheiro ruim. Então, eu vou dar exemplos. Quando você usa um perfume, você usa o perfume, vê que aquele cheiro está gostoso, daqui a pouco você mesmo não está percebendo seu perfume, tá? Aí a pessoa chega perto de você, não, tá cheiroso, aí passou o perfume, tá perfumoso, quer dizer, a pessoa percebe que ela deu aquele impacto do cheiro bom, mas você já não está sentindo mais, né? Outra situação, cheiro de carro velho, daquele cheiro ruim de carro velho, né, de banco de tecido, né? O dono do carro não sente mais aquele cheiro ruim, senta dentro do carro e vê aquele cheiro velho, cheiro de carro velho. E ao contrário também o cheiro de carro novo. O cheiro de carro novo é muito característico, né?
E o dono do carro, depois de certos dias, já não sente mais aquele cheiro de carro novo, mas a pessoa entra, né, cheirinho de carro novo, né? Então é comum falar isso. E também é chamado cheiro de casa de vó, né? Que é aquela casa cheia de coisa mofada, né? E que é aquele cheiro típico. A avó não sente mais o cheiro, né? Ela mesmo já está mofada. Então ela não sente o cheiro, nem da casa nem dela. Mas a pessoa chega na casa da avó e vê aquele cheirinho diferente, coisa antiga. Tem umas perguntas aqui. Quando voltar, teve gente que ficou só sentindo cheiro ruim. Eu já li isso, eu não atendi ninguém disso, né? Mas parece que tem pessoas que estão com isso mesmo, só está sentindo cheiro ruim, né? Quando voltou o fato depois do Covid? Já escutei isso também. Assim do pós-Covid, gente, está todo mundo aprendendo. Está todo mundo aprendendo e cada dia tem uma novidade. Eu tenho um paciente que está com diarreia há 3 meses, felizmente é uma diarreia branda, mas não passa, tá? E são vários os sintomas da síndrome pós-Covid, porque a inflamação ela é sistêmica em vários órgãos, né? Cada um responde de um jeito. Então, essa é a fadiga olfatória, tá? É o paciente, a litose clínica, né? Devido à fadiga olfatória, que ele tem, mas não sente. E vive normalmente, tá certo? E vive normalmente, com o seu bafo de onça. Muito bem. E aqui que é a litose mista? Ele sente e tem. Então, esse é aquele que vai procurar o médico. Porque o que tem, o que sente, mas não tem, às vezes a pessoa, não tem nada não, procura médico não precisa não, tem certeza? Não, então tá bom, deixa para lá. O segundo, né, que é o clínico, que é aquele que tem, mas não sente, ele não procura o médico, né? E às vezes é constrangedor, né? Você não fala com a pessoa, você está com mau hálito, né? Então, às vezes é o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, né, que fala, você está com mau hálito, você não está sentindo, mas vai lá consultar, tá certo? Namorado e namorado não fala, né? Não fala. Termina o namoro, né? Antes de falar, né? Mas o paciente que tem a litose mista, ele sente e tem. Então, é esse que vai procurar o médico, tá? Ele percebe que tem o mau hálito e, de fato, tem. Bom, diagnóstico da litose. Mas como é diagnóstico da litose? A litose tem ou não tem, você sente lá e pronto. Mas não, existe uma sistematização para você identificar da onde vem a litose, tá certo? E você quantificar e qualificar, estudar saliva, é o que nós vamos falar agora. O que é o exame organoléptico, né? Então, ela é dividida em exame organoléptico e estudo da litose. O exame organoléptico, a gente vai ver mais à frente, praticamente só os dentistas que fazem. E o estudo da litose se divide nesses 3 itens aí, a alimetria, a cialometria e o teste da cisteína. O que é o exame organoléptico? É você sentir o odor do paciente, tá certo? O odor da boca, você mantém uma distância de 15 centímetros, assim, menos de um palmo, e manda o paciente falar alguma coisa. O odor da saliva, você com a espátula, você tira a saliva do paciente e cheira a saliva. E o odor da saburra, da saburra, que você coleta a saburra e cheira a saburra, né? Ou seja, é coisa de maluco, né? Então, os médicos não fazem isso. E mesmo o dentista que faz isso, são dentistas especializados na litose. Existe uma clínica em Brasília, uma clínica em Campinas, são as duas únicas clínicas que atendem só a litose, recebe paciente do Brasil inteiro. E é composta, 80% de quem trabalha lá é dentista. Então, lá eles fazem o exame organoléptico, né? Mas é bem nojento, né? Vamos ver aqui. E o estudo da litose, como é que é isso? Tá? Esse aqui a gente faz, eu mesmo faço isso na clínica, né? Esses exames aí. A gente usa esse aparelho aí, que chama limiter, né? Que ele vai quantificar o CSV, se o CSV está presente ou não, e quantificar. Então, você quantifica o CSV em partes por bilhões, PPB. Como é que a gente faz? A gente faz uma coleta do CSV dentro da boca, dentro do nariz direito, nariz esquerdo e do pulmão. Então, vocês vão entender como é que é esse exame. Aí vai identificar a origem da litose. Então, aí o aparelho é esse caninho aí, esse tubo é que a pessoa põe dentro da boca, né? Aqui é onde mostra a quantidade de CSV que a pessoa tem, né? Esse aí está zerado. E como é que é esse resultado, tá? Aqui são os resultados normais.
Quando você tem menos de 80 naquele quadro ali, aparece menos de 80, tá? Depois que você põe esse caninho dentro da boca, né? Eu vou explicar como. Se aparece menos de 80, é normal. É a pessoa que não tem a litose. Se apresenta de 80 a 100 CSV passa por bilhões, é uma litose perceptível, já tem a litose. E aqui vai até a litose severa, que é quando detecta mais de 150 nesse aparelho, tá? O que é a celometria? A celometria, eu vou analisar a saliva do paciente, tá certo? Então, eu dou um tubo de ensaio, ele vai com um funil, ele vai colocar a saliva ali dentro durante 1 minuto, tá certo? A saliva. E, primeiro, a saliva basal. Você dá o tubo de ensaio, dá um funil e ele fica cuspindo ali durante 1 minuto, tá? Isso é a chamada celometria basal que eu vou estudar. E o que é a celometria estimulada, por estímulo mecânico? Eu dou um silicone para ele ficar mastigando, ele fica mastigando e jogando a saliva dentro desse funil que vai cair no tubo de ensaio, tá? Então, eu vou avaliar a celometria basal, que é sem mastigar, é o que ele tem na boca. E depois disso, a celometria estimulada, que eu dou um silicone para ele mastigar, ele fica mastigando, produz mais saliva, e vai cuspindo dentro desse tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio, então, vai mostrar a quantidade de saliva que ele tem por minuto, tá? Então, se eu detecto lá que ele tem 0,9 ml, significa o mínimo aceitável, pode ter sabor e halitose. Se eu detecto que ele tem 1,2, é o ideal. Se ele tem mais de 2,5 ml, na hora que eu pegar o tubo de ensaio e tiver lá 3 ml de saliva, eu já sei que ele tem o quê? Ele tem uma celorreia, tá? Se ele tem 0,3 ml, depois de 1 minuto, ele está ali cuspindo e o tubo de ensaio só mostra que ele tem 0,3 ml, pronto. Eu já sei que ele tem um fluxo baixo, tá? Provavelmente ele tem sabor e halitose. Então, essa celometria me mostra com clareza. Depois disso, eu dou um silicone para ele, ele faz tudo de novo, tá? E mesmo mastigando o silicone, mesmo estimulando a salivação, ele continua com 0,5, por exemplo, passou de 0,3 para 0,5, ou seja, está provado, é um paciente que tem hipocefalia, por isso que ele tem um mau hálito. Então, esse exame ele me mostra com clareza, é um exame simples de fazer e que a interpretação é essa aqui, tá? Então, para vocês entenderem, e além disso, eu vou analisar a saliva do paciente, quanto a turvidez e quanto a viscosidade. Depois de 50 exames, você já sabe analisar aqui com uma saliva que tem turvidez e uma saliva que é viscosa, e você mesmo vai julgar. 1 cruz, 2 cruz, 3 cruzes, tá? Se eu classifico como 1 cruz, desse exame de halitose eu já fiz vários, então para mim não é difícil. Se eu analiso como 1 cruz, é normal. Se eu dou 3 cruzes para turvidez, é uma saliva bem escura, e 3 cruzes para viscosidade, ela é aquela saliva grossa, significa que ele tem severa descamação epitelial e quantidade de mucina e muita baixa produção de saliva da parótide. Então, a interpretação, ela já me mostra, já me direciona onde está o problema. Então, é um exame simples, mas muito elucidativo para entender a qualidade e a quantidade da saliva da pessoa, já que a halitose é o problema na saliva. E além da alimetria e da celometria, eu posso fazer também o teste da cisteína, tá? Isso é tudo, a gente faz tudo em 20, 30 minutos. A cisteína, ela é metabolizada por gram-negativos anaeróbicos. O que é um teste positivo? Eu dou a cisteína para o paciente, né, ele vai bochechar a solução de cisteína, tá? E o teste, aí faço a alimetria. Ele bochecha a cisteína, cospe, imediatamente eu coloco aquele caninho na boca dele e ligo o aparelho, tá? Então, ele vai ser positivo quando existe uma concentração de CSV acima de 200. Deu acima de 200, teste da cisteína é positivo. O que eu interpreto disso? Está cheio de anaeróbio dentro da boca. Então, o teste da cisteína é para ver se ele tem excesso de anaeróbio dentro da boca, tá? Ele bochecha a cisteína, cospe, eu ponho o tubinho daquele tubo, daquela foto que a paciente está dentro da boca, ligo o aparelho e vejo a quantidade de CSV. Se tem mais de 200, mostra que ele está cheio de anaeróbio dentro da boca. Então, vai me mostrando com clareza. Se ele está cheio de anaeróbio dentro da boca, eu preciso dar medicamento para matar o anaeróbio, que é o metronidazol. Então, o exame, ele vai me dando o que eu tenho de fazer. Então, para vocês entenderem, esse aqui é um caso de um paciente. Ok, gente? Vamos lá. Então, esse aqui é um paciente.
ele foi lá com a litose, tá? Acompanha aqui. Fez a limetria, olha dentro da boca dele. Deu 335. Fossa nasal direita deu 21 CSV, esquerda 18, no pulmão só 7. Na boca, eu ponho dentro da boca aquele caninho, tá? Na verdade, naquele caninho, na ponta dele, tem um canudinho desse de refrigerante, né? Que aqui, evidentemente, você vai trocando toda hora. Olha o normal. O normal, na fossa nasal direita, eu coloco o canudinho no nariz direito, a esquerda no nariz direito, no pulmão, o paciente tem que soprar no canudinho. E na boca, você coloca o canudinho lá dentro. O canudinho está conectado naquele cabinho do aparelho. Então, olha só, aí eu vou logo para a interpretação. Na boca, é que deu alterado. Os outros deram normais. Ele tem halitose severa de origem oral. Pronto, já descartou tudo isso aqui, ó. Tá? O mesmo paciente. Então, eu faço a limetria, depois eu passo para a cielometria. Então, o paciente fez isso, fez as dosagens na boca, nariz direito, nariz esquerdo, soprou, quantifiquei, ficou registrado lá no sistema. Agora vamos à cielometria. Manda ele ficar cuspindo, tá? E depois vou lá ver qual a quantidade de saliva que ele produziu em 1 minuto, tá? Basal, ele produziu 0,4. Eu analiso a saliva com bastante turbidez e com bastante viscosidade. Agora eu dou um silicone para ele, agora você vai mastigar esse silicone e fica cuspindo aí também durante 1 minuto. Acabou, você cronometra isso e vai examinar. Aí já passou de 0,4 para 0,7, esse é o meu paciente. Só 0,7, um pouco menos turva, um pouco menos viscosa. Vamos interpretar? 0,4, 0,7, olha só onde está esse paciente. Hipocialia, fluxo baixo com sabor realitose. Tá certo? Então já está me dando aqui, ó. Já me mostrou o quê? Que ele tem pouca saliva. Continuando, mesmo paciente. Agora vamos passar para a terceira fase do... Por que faz 2 vezes? O que faz 2 vezes? A cielometria? Sim, a cielometria eu faço 2 vezes, porque você tem que saber se o paciente tem halitose só quando está em jejum e também depois que ele mastiga. Às vezes ele tem halitose em jejum, ou seja, está sem mastigar nada, tá? Que é o basal. E às vezes quando ele mastiga, ele não tem halitose. Então, a gente na hora ali, a gente estimula a mastigação com um siliconezinho, uma bolinha de silicone, tá? 0,4 em jejum e 0,7 quando mastiga. Justamente para você testar. Tem gente que só tem halitose quando não está mastigando. E tem gente que tem nos dois. Mesmo depois de mastigar, continua com halitose. Isso. Então, a terceira fase do exame, né? Como eu falei, 20, 30 minutos você faz isso tudo. É o teste da cisteína. O que é o teste da cisteína? Ele vai bochechar a cisteína e você vai coloca dentro da boca, vai fazer uma limetria, se deu mais 200, deu positivo, significa que ele tem anaeróbio dentro da boca. Então, a conclusão desse paciente, tá? Ele tem uma halitose severa, só mostrar o quadro aqui, ó. Ele tem uma halitose severa, ele deu 335, mais de 150 é halitose severa, tá? Ele tem 0,407, ele tem hipocialia, mesmo estimulado, ele com silicone, ele continuou com pouca salivação, e tem bactéria dentro da boca. Então, ele tem halitose severa com hipocialia. Tá, e aí, o que eu faço com isso? Aí você manda esse laudo para o médico, tá? O médico não vai saber interpretar isso, tá? São poucos que sabem, até gastroenterologista tem dificuldade de interpretar isso. Então, a gente manda o laudo, além do laudo, eu faço comentários. É isso aqui. Então, eu anexo esses comentários no laudo para ajudar. Comentários. A halitose, no caso desse paciente, detectada é de origem oral, não houve detecção de halitose através das fossas nasais, então está descartada a patologia de otorrino. Também não foi detectada a halitose de origem respiratória, também está descartada de origem sistêmica, com metabolismo de eliminação por meio da expiração, isso não tem nada a ver com alimento. E a hipocialia, redução do fluxo salivar detectada, mesmo após estimulação, ou seja, você continuou com pouca saliva, mesmo depois que mastigou com silicone. Ocasiona saliva turva, viscosa, com produção de mucina, formadora de saburra, fonte principal da halitose severa detectada. Então aqui eu já mostro, ó, dentro da boca, tem pouca saliva e tem saburra. Então o tratamento é para essas coisas aqui, tá? Geralmente os colegas devolvem o paciente para você tratar, tá? Esse é outro exemplo, mais um paciente.
A litose, a boca deu 33, fossa nasal direita 88, fossa nasal esquerda 67, pulmão 23. Qual foi a operação aqui? O do 88. Então, nós temos uma litose perceptível na fossa nasal direita. Na boca deu normal. Vamos continuar aqui. Aí parte para a celometria. Aí ele ficou lá cuspindo, eu fui ver, deu 1,1 ml. Agora eu mastigo silicone e fico cuspindo aí durante mais um minuto. Deu 1,9 ml. Aí eu vou lá na tabelinha aqui, ó, 1,1 ml, deu ideal. 1,9, máximo aceitável, mas no mecânico deu tudo bem. Então ele não tem problema nenhum com a salivação. Olha a turvidez dele, normal, viscosidade normal. Então esse paciente não tem problema nenhum com a saliva. Tá? Eu já imaginava isso, porque olha só, na boca dele não tem CSV. Tem na fossa nasal direita, tá? Faço o teste da celometria, tem bactéria dentro da boca, tá? Então, a litose perceptível com normocielia, esquece a saliva. E por que ele tem essa litose, tem essa bactéria dentro da boca? Vamos lá, nos comentários. A litose detectada é originária das fossas nasais, não houve detecção de litose na boca, também não houve detecção de origem respiratória, tá? Não foi detectada hipocialia, recomendada avaliação do otorrino. Provavelmente é uma sinusite. Tá certo? Provavelmente. Então, aqui eu já direciono o tratamento, para onde que deve ir. Então, vocês estão entendendo a sistematização do estudo da litose? É para isso que serve. Tá? Vamos tratar? Vamos. Primeira coisa, o paciente lá do SUS, né, ele não vai ter acesso a isso. Tá? Esses são estudos da litose. Esses exames que eu falei não faz nem para a saúde, é só particular. Né? Então, mas você não sabe, mas você pode fazer um tratamento genérico para ele que às vezes resolve bem. Então, primeira coisa, cuidados gerais. Fazer uma limpeza da língua conforme a orientação específica. A orientação específica, geralmente, eu entrego para o paciente um vídeo no YouTube que mostra como é que ele limpa a língua. Mas eu vou explicar para vocês. Passando gaze com água molhada com bicarbonato, você molha uma gazinha, você molha a água com bicarbonato e vai passando na língua sem raspar. Você vai por ponto a ponto, limpando, assim, encostando e tirando, encostando e tirando. É assim que limpa essa boca. Não raspe. Se raspar, vai aumentar a aspereza e as bactérias vão adorar isso. Vai limpando, colocando e tirando, colocando e tirando. É assim que limpa, tá? Por que você estimula a paciente a tomar chá verde, comer à vontade pera e maçã? Do mesmo jeito que a cebola, a linguiça, a cachaça expiram os metabólitos com cheiro ruim, o chá verde e pera e maçã é ao contrário. Os metabólitos são um cheiro muito agradável. Então, para o paciente que tem a litose, isso aí ajuda a neutralizar. Olha aí para quem perguntou, dos chicletes, né? Você vai recomendar, por que eu escrevi aqui o Trident? Porque não tem açúcar. Pode ser qualquer um que não tem açúcar, né? Então, você passa lá no SUS, lá os pacientes, você escreve para ele, ó, mastiga o chiclete Trident, né? Consultório particular, mastiga o Trident. Enfim, pode fazer o que você quiser, mas você recomenda os chicletes sem açúcar. Não ficar mais de 4 horas com o estômago vazio. Isso é básico para o tratamento da litose. Quanto mais mastiga, mais saliva tem, tá? E também uma coisa fundamental, tomar o café da manhã com algum alimento sólido. Bolo, pão, biscoito, é importante mastigar bastante, principalmente pela manhã. Então, sai para aula correndo, sai para o trabalho correndo, só toma um café, toma um leite, toma um suco, não resolve. Tem de mastigar, tá? Evitar alimentos muito temperados ou que tenham cebola e alho, né? E evitar o uso frequente e exagerado de bebida alcoólica. Se for fumante, pode fumar por causa daquela retenção de saburra que tem do fumante. Escovar o dente e a língua 4 vezes ao dia, mas escovar a língua delicadamente. E passar gás umedecida com bicarbonato na língua, tá? Muita água. Por que muita água? Quanto mais você hidratar, né? Você dá oxigênio ali, fica hostil para as bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias não gostam de oxigênio, elas vivem sem oxigênio. Quanto mais você hidratar, mais o ambiente fica hostil para as bactérias anaeróbicas. O gengibre salgado. O gengibre salgado é uma das coisas que mais estimula a salivação. Então, se a pessoa gosta, pode ter, em vez de não gosta de mastigar chicletes, fica mastigando gengibre salgado. Tem gente que gosta e saliva bastante, tá?
Então, opções aqui para a pessoa salivar mais, para quem não gosta de mastigar chicletes. Outra coisa, evitar os colutórios enxaguantes que aumentam o CSV. Esses enxaguantes, gente, esses que têm grande propaganda em estádio de futebol, na televisão, são enxaguantes que contêm álcool, tá? Eles aliviam na mesma hora, dá um cheiro agradável na mesma hora, tá? Mas aquilo dá um efeito rebote, depois piora mais ainda. Então, o paciente fica sempre dependente desses colutórios, desses enxaguantes, tá certo? Os colutórios que contêm perborato de sódio e sem álcool é que devem ser preferidos, tá bom? Se a pessoa tem boca seca, ela pode pingar 5 gotas de limão em 10 ml com água com sol. Isso também estimula a salivação, né? Isso é horrível. Mas a gente entrega isso, tem uns malucos lá que fazem e diz que o resultado é muito bom. É o mais barato dos tratamentos para boca seca, tá? Bom, então vamos tratar de forma mais específica, né? Você tem aí os cialogogos, né? Que se dividem, são estimulantes da salivação. Como eu falei, a pouca saliva dá maior. Então, vamos estimular essa salivação. Eles se dividem em gustatórios, mecânicos, químico e elétrico. Os gustatórios, né, tem a ver com engolir, mastigar, tem os azedos, picantes e ácidos, né? Então, são esses exemplos que tem aí. Eu já falei, né, gengibre salgado, limão com água e sal, chicletes, e essa ameixa japonesa também, que estimula muito a salivação. Geralmente são os que eu uso, são os gustatórios. Eu dou uma listinha das coisas que ajuda a salivar, tá? Mecânico silicone, né? Que são esses silicones aí de aparelho ortodôntico, né? Também fica mastigando aquilo, mas é estranho. A pilocarpina é usado na síndrome de Sjögren, né? Para quem tem olho seco, e estimula também a salivação. Só que a pilocarpina, ela é colírio, então você vai, olha, pinga colírio na boca, que você vai salivar. Pouca gente leva a sério, né? Como é que eu vou pingar colírio na boca? Mas, às vezes, você sugere, é colírio, não tem problema. É estranho, mas ajuda a salivar. Mas, desde que o paciente não tenha nenhum problema cardíaco, porque estimula a frequência cardíaca. Mas resolve também. E os dentistas usam laser, né? Estimulação termoelétrica, isso nessas clínicas que eu falei, especializadas em halitose. Então, tem tratamento para boca seca. Tudo isso aí estimula a salivação. Estimulando a salivação, melhora a halitose. E olha só, gente, esses medicamentos aí, tá? Fazem parte do nosso dia a dia de receita. O que é o Aliterap? Esse é um remédio que tem na qualquer farmácia, que tem essas composições. Esse enxaguante, hálitos com perborato de sódio, a carbamida, que é saliva artificial, e o flagil. Então, esses medicamentos a gente usa para aumentar a salivação, tá? E aqui, eu passo isso aqui para esse filme que tem no YouTube, chama Limpeza da Língua Técnico DC. Tá? Isso aqui tem uma escovinha aqui, ensina direitinho a limpar. Tá? Claro que essa escovinha, o líquido que joga aqui, tem que comprar direto nesse site DC, mas assim, tem gente que compra, né? E é legal, porque olha só, uma língua com saburra e depois da limpeza, ela fica bem limpa. Mas quem não quer fazer nada disso, pode passar gazinha com água de carbonato que limpa do mesmo jeito. Mas não deve raspar. Aqui está raspando, mas tem uma escovinha na ponta, bem delicada, mas não é muito conveniente. É só colocar isso no YouTube que vocês vão ver. E aqui está uma receita que eu uso muito, tá? Essa aqui é a que acha em qualquer farmácia. Farmácia grande, farmácia pequena não acha, não. É o Aliterap. O Xexá é um frasco com a tampa cheia, com a tampa grande. Você enche essa tampa 3 vezes ao dia, não engolir, não comer e beber 2 horas após, tá? Essa composição aqui, lactoperoxidase, lactoferrina, lisocima, não tem álcool, tá certo? O Hidrate Spray é saliva artificial. É um spray 2 vezes ao dia, aplicar 2 jatos na boca, sobretudo no paciente que não faz a estimulação com outras opções de estimular a salivação. O flagil, né, que é justamente para tratar os pacientes que têm excesso de anaeróbios dentro da boca, que vai contribuir para a formação da saburra. Você vai usar exatamente 7 ml e meio por 1 minuto, engole em seguida, de 12 em 12 horas por 10 dias. E é fundamental
2 litros de água por dia. Quanto mais você hidrata a sua mucosa oral, mais fica um ambiente hostil para as bactérias anaeróbias que vão ajudar na formação da saburra, que é a essência da halitose, né? E se naqueles pacientes que têm acesso, a pasta de dente que hidrate também ajuda a estimular a salivação. Então, essa é a receita básica para um paciente com halitose, tá bom? Eu vou encerrar, já deu 50 minutos, desculpe, vou atrasar a aula um pouquinho de cardiologia. Semana que vem a gente termina a aftoral e começa a aftoral, singuto, e já começa a aula que está programada para a semana que vem. Vamos ver se dá para começar ou não tem problema, tá? A gente administra isso, ok? Alguma pergunta? Entenderam, gente? Esses são assuntos novos, são coisas assim, bem pontuais que não existiam até pouco tempo atrás, que já existe, que dá um entendimento sobre a litose de forma sistematizada, ok? Alguma pergunta? Me fiz claro para vocês? Tá bom. Então tá bom. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. You are currently the only person in this conference.